Saúde a todos na santa paz do Senhor Jesus. Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite, porque só Ele é digno de honra e de glória. É com muito prazer e alegria de estar aqui na casa do Senhor, buscando mais, acreditando mais, confiando mais e sabendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. Que hoje você venha se prontificar em adorá-lo em espírito e em verdade. Porque grande é a obra que Ele tem na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que buscam em espírito e em verdade. Não desista, acredite e confie no poder de Deus que é na sua vida. Querido Deus, maravilhoso Pai, soberano, estamos aqui na Tua presença, Deus, a Te buscar mais e mais de Ti, Senhor. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos injustos, mas sabemos também que Tu é um Deus justo, misericordioso. Te pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Mas eu acredito e confio, Senhor, na Tua palavra. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra desta noite, Senhor, vai ser, Senhor, para nos edificar mais, para que nós venhamos mais e mais diminuir, Tu venha mais e mais crescer. Abençoa, Senhor, esse culto desta noite. Abençoa, Senhor, quem está aqui presente, abençoa quem está ouvindo. Eu creio, Senhor, que Tu vai falar profundamente com cada um dos Teus filhos. E acredito, Senhor, no sobrenatural que vai acontecer em nossas vidas. Porque Tu és o Deus maravilhoso e misericordioso. Eu Te peço, meu Pai, fica com nós. E é isso que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Jesus, nosso Senhor, foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos deu a razão para viver. E Ele é o Deus que nós vamos adorar hoje, amém? Ele é Jeová Jireh. Jeová é o Deus soberano, Ele domina sobre terra e mar. Nos altos céus, Jeová é Senhor, Deus temido, digno de louvor. Ele criou os fundamentos da terra, a lua e o sol são obras de Suas mãos. Nos altos céus, Jeová é Senhor, Deus temido, digno de louvor. Jeová é amor, Jeová é o Deus de poder. No Seu nome há certa vitória, Ele destrói o império do mal. Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová, Jeová Jireh, Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová. Jeová é o Deus soberano, Ele domina sobre terra e mar. Nos altos céus, Jeová é Senhor, Deus temido, digno de louvor. Ele criou os fundamentos da terra, a lua e o sol são obras de Suas mãos. Nos altos céus, Jeová é Senhor, Deus temido, digno de louvor. Jeová é amor.
Senhor, que nessa noite nós possamos ser tocados por Ti, Senhor. Nos incendeia porque nós somos o Teu altar, Deus. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar.
Glória a Deus, né? Para a gente é motivo de muita alegria a gente estar aqui na casa do Senhor para ministrar a respeito dessa palavra ao qual o Senhor nos deu, né? Há alguns dias atrás, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a minha, vai ser bênção para a sua, vai ser bênção para a nossa vida, né? E a palavra que Deus nos deu é justamente, né, finanças à luz da Bíblia, né? É um tema bem diferente, que não é muito, né, comentado em igrejas. Eu vou pedir para diminuir um pouco essa luz, né, e realmente vir a outra para ficar um pouco mais nítido para quem possa enxergar. Isso, glória a Deus, né? E o tema que veio realmente ao meu coração é um tema diferente. Por quê? Porque quando a gente fala de finanças em igreja, né, geralmente o pessoal já pensa logo, ixi, o pastor vai apelar, né? O pastor vai pedir, não vai pedir pouco, né? E não é isso o que está dentro do nosso coração, graças a Deus. O desejo que permeia o nosso coração é de justamente quebrar muitos tabus, né? A gente vai ver aqui nessas quintas-feiras que uma coisa que dentro do meio evangélico existe é que, não, rico não vai para o céu, né? Isso é loucura, gente, tá? Isso é crendice popular, isso não tem nada a ver com Bíblia, né? Quem não vai para o céu é quem tem amor ao dinheiro, quem tem o dinheiro como seu Deus, né? Então a gente vai ver várias coisas como essa, a gente vai ver, né, alguns assuntos assim que muitas vezes são tabus no meio evangélico, referente sim a dinheiro, referente sim a finanças, e a gente muitas vezes tem aquele medo, né, aquele medinho, na igreja não pode falar sobre sexo, na igreja não pode falar sobre dinheiro, na igreja não pode falar sobre isso ou sobre aquilo. Pode sim. Tudo que a gente não fala na igreja, isso abre um espaço para você aprender de uma maneira errada lá fora, e o Senhor tem interesse que a gente receba sim um entendimento do alto, sabe? Um entendimento claro, nítido, sem ruído nenhum, para que a gente venha, em nome de Jesus, a ter uma vida abençoada de todas as maneiras possíveis. Amém, gente? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que eu preciso abordar nessa noite é sobre mordomia. Para quem está no discipulado, é um assunto bem, né, batido, e a gente vai trazer algumas coisas bem novas aqui, que a gente não aprofundou lá no discipulado, porque o discipulado é, na verdade, o início da caminhada cristã, mas a gente vai começar com mordomia para a gente entender um princípio muito importante. Para a gente falar de dinheiro e para a gente falar de finanças, dentro da Bíblia a gente precisa ter algo muito claro, algo muito nítido, né? O dinheiro é meu, eu faço com ele aquilo que eu quiser. É assim? Não, não é assim. A vida também não é sua. Como é, pastor? A vida não é sua. Ela foi dada, mas isso não quer dizer que por ela ter sido dada não há uma prestação de contas. Por exemplo, eu dou, né, para a Bianca acabou de fazer 18 anos, isso não é um exemplo, isso é literal. Bianca acabou de fazer 18 anos, e eu dou de presente um carro para a Bianca. Bianca, está aqui um carro, 0 quilômetro para você, você é uma boa filha, né, uma aluna aplicada, você é excelente, está aqui um carro. Isso não quer dizer que eu estou dando o carro para ela, não quer dizer que eu, como pai dela, não vá supervisionar se ela está trocando o óleo do carro, né, se ela está cuidando, zelando do carro e etc. Por que eu estou falando isso? Eu não dei? Está dado? Beleza. Mas eu, como pai, né, sou eu o mantenedor, eu tenho o direito, sim, de cobrar. Epa, está cuidando? Está fazendo as revisões? Né? Está respeitando a sinalização de trânsito? Está passando de 60, Bianca? Né? Por que a gente está falando disso? Porque Deus tem a mesma postura conosco. Se é Deus que nos dá, é Deus que cobra, é Deus quem dá aquele puxão de orelha, é Deus que fala vai, é Deus que fala não vai. Então a gente precisa entender isso. E a gente precisa ter algo muito claro dentro do nosso coração. Se nós somos mordomos, a gente precisa entender quais as nossas funções como administradores das coisas que Deus nos entrega, né? Então, a gente vai falar aqui, queridos, olha só, para alcançarmos a excelência em nossa mordomia cristã, iremos precisar compreender 4 princípios da mordomia. Primeiro, o princípio da propriedade. O segundo, o princípio da responsabilidade.
O terceiro, o princípio da prestação de contas. E o quarto, o princípio da recompensa, né? Então, a gente vai entender cada princípio desse. O primeiro princípio, que é justamente o princípio da propriedade, gente, é que a gente precisa compreender algo muito claro. Deus é dono de tudo. Você pode falar comigo em nome de Jesus? Deus é dono de tudo. De quê? Da minha vida? Sim. Deus é dono do universo? Sim. Tudo Deus criou, né? Tem um hino maravilhoso, tem um hino perfeito que fala assim, ó, né? Criou os céus, criou a terra, né? É lindo esse hino, né? É maravilhoso. E o que é interessante a gente entender? Que Deus criou tudo, tá? A palavra de Deus nos fala no Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E, né, os cientistas, eles comprovam isso, que tudo aqui era gás, né? E com milênios, né, foi acontecendo certas coisas, e aí, né, veio a existir matéria-prima, e houve divisão de água, e aí por sim por diante. Isso é outra coisa, mas tem tudo a ver no que a gente está falando aqui. Então, Deus criou tudo. Deus te abençoe, meu amado. Seja bem-vindo, né? A humilde casa do papai, Samuelzinho, né? Então, o princípio da propriedade, ele quer justamente nos afirmar que Deus é o dono de tudo, tá? E ele como dono, queridos, a gente precisa compreender que, como ele é o dono, nós somos administradores. Então, assim, ó, ele te deu a vida, amém. Você precisa administrá-la bem. O que você faz da sua vida interessa sim a Deus. Deus, ele vai olhar para cada um de nós e vai falar assim, Bianca, o que é que você fez da sua vida? Raquel, o que é que você fez da sua vida? Olha, Rose, o que você fez? Você plantou bem? Você colheu bem? Qual foi o que deu errado aqui no processo? Por que eu estou falando disso? Porque Deus, como um proprietário, ele detesta uma coisa chamada desperdício. Diga comigo em nome de Jesus, desperdício. E desperdício é algo que ninguém gosta. Quem é que gosta, querido, de pagar uma conta altíssima da água, né? Você deixa lá a torneira lá vazando, né? Vazando e vazando, aí você olha assim, né? Ei, tá vazando. Não, pode deixar que eu pago com gosto a água lá que está vazando. Ninguém gosta disso. E Deus, como proprietário de tudo, ele não gosta de desperdício, gente. Uma vida que é levada de qualquer jeito, uma vida, né, que está aqui só para gastar tempo, eu até brinco, né? A gente não é biscoito passatempo para a gente ficar lá, né, e deixar a coisa rolar, não. Deus quer que você tenha uma vida de bênção, Deus quer que você tenha uma vida feliz, Deus quer que você tenha uma vida de glória, Deus quer que você tenha, sim, tudo aquilo que você sonhou no filtro do Senhor. Mas você precisa entender que Deus é o proprietário de tudo. O que é que nos resta fazer como, né, os seus administradores? A gente precisa fazer a coisa certa, tá? E a gente vai fazer a coisa certa quando nós nos alinharmos à vontade de Deus. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 24, versículo 1. Tudo que eu tenho que falar, eu tenho que provar. Então, nós vamos provar na Bíblia, tá? Tudo o que nós estamos falando. Deus é o proprietário de tudo? Vamos ver aqui. Salmo, capítulo 24, versículo 1, que achou, diz amém. Isso é um culto de ensino, tá, queridos? Então, é participativo mesmo, tá? E é bênção. Salmo 24, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim, meus amados, olha. Ao Senhor pertence o quê? A terra. E tudo o que nela se contém. Olha aí que coisa tremenda. E o mundo e os que nela habitam. Isso para a gente não é uma novidade. Mas para muita gente, gente, por incrível que pareça, né? Tem gente que crê num Deus que é estático. Tem gente que crê num Deus que é, né, paralisado. Tem gente que crê ainda num Deus que está pregado numa cruz, né? Jesus Cristo ainda que está lá com aquela cara de coitadinho. E, gente, nosso Deus não é estático, nosso Deus não é monótono, nosso Deus é ativo, nosso Deus, ele governa, o nosso Deus, ele reina. Quem acredita, levanta assim a sua mão em nome de Jesus, já vai glorificando o nome do Senhor, porque ele é proprietário de tudo que há na terra. Pastor, Deus é proprietário do inferno, né? Como é o negócio, pastor? O inferno é do capeta, mentira. Quem disser para você que o inferno é do capeta, está mentindo.
Porque Deus é proprietário do inferno, assim. Tanto ele é proprietário que quando chegar no final do milênio, Satanás, os seus anjos, né, decaídos e todos aqueles, né, que infelizmente não quiseram, né, tomaram um lado, né, que ficaram por ali, ou que tomaram um lado pelo mal, eles vão cair, né, num poço chamado, né, abismo. E quando esse pessoal estiver lá, tá, Deus vai fechar aquilo ali. Está aí na palavra, tá? Então, Deus é dono, sim. Ele criou aquele lugar para que, né, as hostes malignas não estivessem perturbando a gente por aqui. Então, Deus é dono de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Pode passar, por favor. Né? Então, é interessante a gente aprender uma coisa, gente. Qual o aprendizado disso aqui? Qual o aprendizado, queridos, que a gente pode tirar desse primeiro princípio chamado de, né, propriedade? Gente, o que a gente precisa entender aqui é que a gente expressa a nossa obediência a Deus através da mordomia. A gente não pode olhar para Deus e falar assim, olha, Senhor, eu te louvo, Senhor, Tu é tudo na minha vida, se a gente não tem uma vida de obediência. E a gente fala em obediência, é com atos, queridos, não é com palavras. A gente expressa a obediência no Senhor quando a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, a minha vida é Tua. Tudo que eu tenho também é Teu. Né? Então, eu tenho uma família. A gente está falando de finanças à luz da Bíblia, mas vamos colocar a minha família em jogo. Então, eu tenho a minha família. Então, eu preciso administrar a minha família para que a minha família seja uma glória nas mãos do Senhor. E, pastor, como é que faz esse trem aí, pastor? A primeira coisa, eu preciso ser uma bênção. É a primeira coisa. Não dá para a gente exigir de alguém aquilo que você não é. Não dá. Então, a primeira coisa que a gente faz é, eu preciso ser uma bênção. É por isso que Deus olhou para Abraão e disse assim, Abraão, eu vou te abençoar. Tu vai ser próspero, né? Pode contar aí as areias da terra. Dá para contar? Abraão olhou assim, dá não, Senhor. Pois é desse jeito que eu vou te abençoar. Ô, Abraão, o negócio é o seguinte, dá para contar as estrelas do céu? Dá não. É do mesmo jeito que eu vou te abençoar. Abraão, vou fazer tudo isso, só precisa tu fazer uma coisa. Abraão, né? Doido para pegar a bênção. Deus, o que é? Deus olhou para ele e falou assim, ó, ser tu uma bênção. É o que a gente precisa ser. Né? A gente precisa falar menos e agir mais. Então, a gente precisa ser uma bênção. Então, finanças não é diferente, queridos. Quando Deus é o dono da minha vida, quando eu reconheço isso diante dEle, eu sei que Ele é o proprietário de tudo, eu sei que Ele governa tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou obedecer. Né? A gente tem uma brincadeira que a gente se forma em doutor do ABC. Quem já se formou aqui em doutor do ABC, né? Tão bonitinho aquela foto, né? De branco, né? Todo mundo pagiando lá, babando. Legal, né? Beleza, né? Bacana, né? Quando você aprendeu as primeiras palavras, você se formou em doutor do ABC. Mas a gente, cristão, a gente precisa de uma outra formatura. A gente precisa aprender, se formar no obedecer. E isso muitas vezes nos custa tanto, queridos. Nos custa por quê? Porque a gente quer muitas vezes passar na frente de Deus, mas a gente precisa muitas vezes quebrar o nosso orgulho, né, e pedir ao Senhor, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E aí, meu amado, a coisa começa a acontecer. Amém? Glória a Deus. Há alguma dúvida nesse primeiro princípio da propriedade? Muito simples, né? Mas vamos lá. O caldo vai começar a engrossar agora. O segundo princípio, meus amados, é um princípio chamado princípio da responsabilidade. E esse princípio aqui é um princípio que a nossa atualidade é um princípio muito complicado. Por quê? Porque as pessoas estão fugindo de responsabilidades. Percebam quanto de casamentos acontecem hoje em dia, né? Porque as pessoas não querem, entre aspas, se enrolar. Não, cadeado. Coisa nenhuma, né? Sou casado, vou fazer 20 anos esse ano. Graças a Deus, né? Por mim, queridos, eu queria mais 20, mais 30, né? Por quê? Porque para mim é bom demais. É responsabilidade? Lógico. Né? Eu tenho uma responsabilidade para com a Raquel tem uma responsabilidade para comigo, mas é gostoso, querido. Porque quando a gente é bem amado, a gente quer estar lá. Né? A gente quer sim ser cativo. Por que não? Eu gosto disso. Né? E, amados, nós temos uma responsabilidade. E qual é o princípio aqui, pastor, que vai indicar, tá, que a gente tem esse princípio da responsabilidade? Gente, embora Deus nos dê todas as coisas, tá? A gente precisa entender que nada é nosso. Como é, pastor?
nada é nosso. Tudo é administrado por nós. Pastor, quer dizer que eu trabalho. Pastor, não entendo. Você vai entender aqui agora. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 39. Pastor, você está maluco? Tá, pastor, está piradão. Por quê? Porque, pastor, eu trabalho tanto, né? Me formei, fiz tudo e nada é meu. É não, querido. O papel, você não passa de um laranja. Como é, pastor? Pastor, isso da cadeia, né? Eu tenho uma... Ô, Jesus do céu, né? Eu estou complicando a Rosa aqui hoje, né? Tem uma contadora aqui hoje na igreja, né? Rosa, se eu falar besteira, você me corta, Rosa. Lhe dou esse poder. Mas é interessante, queridos, isso que eu estou falando. Por quê? Porque tudo está no seu nome. Mas tudo, na verdade, é de Deus. O carro que eu tenho, o apartamento que eu tenho, né? O dinheiro que está lá na conta, tudo é de Deus. Então, meu irmão, tudo que você tem que dar glória a Deus. 39, versículo 1. Gente, se você der uma olhada aqui, eu não vou ler porque é muita história. Você vai ver a história de um rapaz chamado José. E José, quando ele chega no Egito, ele chega como um subalterno qualquer, ele chega como um escravo. E a gente sabe como é o desenrolar dessa história. A gente sabe que quando José chega na casa de Potifar, ele vai começando a subir de nível, ele vai começando a galgar, né, posições, até que aquele homem começa a perceber que ele começa a ser mais abençoado, porque quem estava lá? Por causa de José. Aquele homem percebe que o fato de José estar lá fazia diferença. E isso acontece na nossa vida, meus amados. Às vezes, só pelo fato de você estar no lugar, é incrível como o clima do lugar fica mais leve, né? Parece que as pessoas, né, sorriem mais. Pastor, é porque você é palhaço? Não. É porque você traz uma luz que nem mesmo às vezes você sabe que tem. É Jesus através de você. Isso é uma verdade. E aí, meus amados, prestem bem atenção. José começa a chegar a um ponto que aquele homem olha para ele e fala assim: ô rapazinho, vem cá. Eu comecei a perceber que você é um abençoado. Então vamos fazer o seguinte: tudo que é meu vai estar nas tuas mãos. Só te vedo uma coisa, a minha mulher. Só está vedada a ela. Tudo. Todo o dinheiro você vai administrar, dinheiro, despesa para aquilo. Tudo vai estar nas tuas mãos. Mas isso aqui, não. Né? E, meu amado, enquanto José estava lá administrando, Potifar estava sendo abençoadíssimo. Agora, olha só que coisa interessante, meus amados. Você pode ver que de um escravo qualquer, ele passa a ser líder dos escravos. E olha só que coisa interessante. Quando a gente aprende uma coisa muito forte no princípio da responsabilidade, gente, às vezes a gente começa em posições pequenas. Muitas vezes, aquelas posições que ninguém quer. Ou você acha que apesar de José ser o escravo-chefe, o escravo-mor, ele ainda continuava sendo um... Olha só. Mas José foi fiel. Você pode dizer comigo com muita força na sua voz: José foi fiel. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor aí? Fidelidade, querido, responsabilidade. Essa fidelidade levou ele até a presença do rei do Egito, né, Faraó. E aí, queridos, quando ele foi até a presença do rei do Egito, ele também, né, teve uma oportunidade onde Deus colocou ele lá frente a frente. E aí Faraó disse assim: ó, não tem ninguém melhor do que tu. Então, tu vai ser o governador do Egito. Só tiver de uma coisa, sempre tem um si, né? Oh, meu Deus do céu, né? Sempre tem uma cláusula, sempre tem uma letrinha pequena no contrato, meu Deus. Mas o Faraó falou assim: olha, tudo está na tua mão. Só o trono que é meu. O trono é meu, ninguém tasca, ninguém mexe, né? José. Mas o resto está tudo na tua mão. E, gente, naquele momento de dificuldade, foi José que administrou, e administrou muito bem, né? Tanto é que eles passaram 7 anos juntando, e quando chegaram os 7 anos de penúria, né? 7 anos de castigo lá, meu irmão, José administrou perfeitamente, e o Egito passou por aquele momento mal, numa boa. Por quê? Porque foi administrado por uma pessoa de valor. Aonde eu quero chegar, meu amado, minha amada? Quero falar uma coisa importante para você. Esse princípio aqui da responsabilidade, ele é um divisor de águas na nossa vida.
Porque quando você assume a responsabilidade que Deus colocou no seu coração, quando você assume e bate no peito e diz assim, epa, Deus me deu, talvez eu não seja capacitado agora, mas eu vou ser. Você vai entender que você vai assumir posições, você vai estar na frente de certas coisas e que você vai crescendo status a status, momento a momento, e você vai ver que você vai chegar até onde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque Deus tem bênção para você. Gente, grandes responsabilidades acompanham pessoas que buscaram capacidade. E isso aqui está totalmente dentro da responsabilidade, né? Antes de ser pastor, eu fui obreiro com muita honra. Fui diácono com muita honra, fui presbítero com muita honra e agora estou pastoreando. Mas não comecei a minha vida no ministério aqui, né, sendo pastor, não. Fui começando, né, devagarzinho, chegando lá e honrando, graças a Deus, ao meu Deus. E aí, queridos, estamos aqui, né, para compartilhar, para, em nome de Jesus, fazer outros pastores. Esse é o meu maior sonho, fazer outros pastores. E eu acredito, meus amados, que através desse princípio vamos fazer coisas maravilhosas. Amém? Glória a Deus. Falando ainda um pouquinho sobre responsabilidade. Vamos lá falar um pouquinho de finanças. Porque eu estou falando de uma coisa muito superficial. Mas vamos entrar dentro de finanças. Pastor, responsabilidade dentro das finanças. Como é esse negócio? Gente, quer ser responsável? Amém. Começa gastando menos do que você ganha. Gente, é imprescindível um cristão de valor, tá, gastar menos do que ganha, né? Eu não vou mentir para vocês, era uma coisa que eu tinha problema, que dona Raquel, né, pastora Raquel, puxava na orelha do pastor Joel. Por quê? Porque, né, tudo eu gostava do bom e do melhor. Isso não é um problema. Mas na hora que você gasta mais do que ganha, isso se torna um problema. Por quê? Porque você fica no cartão, né? Juro de cartão, quem já sofreu com juro de cartão sabe do que eu estou falando. Meu irmão, ele come mais no prato do que você, na hora que você vira refém do juro do cartão. E irmã Raquel, né, é uma administradora de valor, apesar de não ser formada em administração, né, meu amor? Irmã Raquel cortou tudo que era cartão de crédito na época, né? Para lá, vamos vencer esse negócio aqui, né? Até os ventiladores que a gente tinha grandão antigamente, né? Não tinha ar-condicionado, tinha uns ventiladores imensos. Esse bichinho aqui gasta demais, vamos para o pequeno. Gente, ela saiu cortando tudo. E a gente venceu, né? E aí a gente foi aprendendo com ela. Opa. Né? Ainda estou na escola, viu, gente? Ainda tenho muito a melhorar, mas, né, naquela época nós vencemos aquele dragão que estava, sabe, sondando lá em casa. E, pastor, que dragão era esse? O dragão da irresponsabilidade, né? O pastor estava sendo meio que irresponsável. Estava, né? Graças a Deus a gente não foi para o SPC, não foi para o Serasa. Mas, gente, foi por pouco. Por quê? Porque imagina só, pastor caloteiro, né? Pastor sem vergonha, né? Não, gente, a gente tem que ter responsabilidade, tá? A gente precisa ter controle. O dinheiro, ele não pode controlar você. Você precisa controlar as suas finanças, tá, amado? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Que aprendizado eu tiro desse princípio, tá, gente? Meus amados, entenda uma coisa, em nome de Jesus, tá? Olha só, nós somos mordomos, todo mundo entendeu isso. Então, nós somos administradores, perfeito. Então, o que é que a gente tem que ver, ó? Enquanto Deus graciosamente nos confiou o cuidado, o desenvolvimento e o prazer de tudo que possui como os seus mordomos, somos responsáveis por administrar suas posses de acordo com os seus desejos e propósitos. A gente precisa entender uma coisa muito forte, gente. Tudo o que nós temos precisa honrar ao Senhor. A nossa vida precisa honrar o Senhor, nossa família precisa honrar o Senhor, nossa casa precisa honrar o Senhor, nossas finanças precisam honrar o Senhor. Pastor, como é que eu faço para que a minha finança honre ao Senhor? Deva a ninguém não, irmão. Em nome de Jesus. Deva a ninguém não. Seja justo, né? Tenha um peso, tenha uma medida. Não deva a ninguém não. Ah, pastor, mas todo mundo deve. Porque se a gente não comprar, não tem dívida, né? Mas compre sabendo que você pode o quê? Pagar. Tem gente, estou falando uma verdade para vocês. Conheço uma pessoa que, na época, essa pessoa fazia faculdade. E quando esse cara pegou o cartão, tinha um saldo lá de R$2.000, um credit card.
E ele falou assim, rapaz, eu vou papocar esse bicho todinho essa semana. Eu olhei assim, vixe, tá faltando tanta coisa assim. Ele, não, eu vou comprar aquilo que eu queria. Na época, R$2.000, não é R$2.000 como hoje, era de muito dinheiro, né? Na época que o real mesmo, né, tava pau a pau ali com dólar. E, gente, ele olhou assim e falou assim, não, eu vou papocar esses R$2.000 aqui e vai ser essa semana. Eu não quero nem saber se eu vou ter condição de pagar. Olha só a irresponsabilidade do indivíduo, né? Ele já querendo comprar, estourando o cartão, né, sem saber como ia pagar. Por quê? Ele não sabia que ele ia pagar, porque ele não trabalhava, gente. Né? Naquela época, não sei se ainda faz hoje, né, o pessoal faz uma conta, né, universitária, né, e dá um saldo lá, confiando que a pessoa, né, vai ser um formando lá de valor, né, que vai produzir, que vai trazer lucro para o banco. Mas desse jeito não tem lucro para o banco. Aí não tem lucro nem para a pessoa. Né? Por quê? Porque faltou responsabilidade. A gente precisa sair desse ponto aqui, em nome de Jesus, olhando para nós mesmos e falando, Senhor, eu quero me comprometer contigo. Como é? Sim. Eu quero me comprometer contigo. Por quê? Porque eu quero ter responsabilidade com as tuas coisas. Senhor, talvez eu tenha levado a minha vida a pagode. Talvez eu tenha levado, Senhor, as coisas que tu me deu, Senhor, a pagode, o meu casamento. Talvez eu tenha levado, Senhor, até meus filhos, né, na diversão. Não sei o que é que eu fui irresponsável. Mas eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, Senhor, e eu preciso corrigir o meu erro. O interessante, queridos, é que enquanto você estiver respirando, enquanto você viver, ainda há esperança para você. Ainda há tempo de você olhar, né, e corrigir a rota e alinhar a vontade do Senhor, né? Quanto mais cedo, melhor. Amém? Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque a gente precisa, querido. Não é Deus que precisa disso, não. A gente precisa ser feliz. Amém? Glória a Deus. Outro princípio que é importante, e ele vai puxar muito, gente. Ele está totalmente atrelado ao princípio da responsabilidade. É o princípio da prestação de contas. Tá? E nesse princípio aqui, ele fala justamente, queridos, que Deus nos dá, tá, os recursos, Deus nos dá as habilidades, Deus nos dá as oportunidades, mas presta bem atenção no que eu vou falar. Tudo isso Deus nos dá, mas Ele vai cobrar de nós resultado daquilo, tá, que Ele empreendeu conosco. Por exemplo, eu tenho a Bianca, eu tenho a Beatriz. Minhas duas filhas estão amadas, né? Bianca tem 18 e hoje Beatriz já tem 15. Eu e a Raquel, a gente sempre nos esforçou muito, gente. Suamos muito para pagar um colégio de qualidade para elas. Por quê? Porque a gente queria, né? A gente sempre acreditou que uma educação de qualidade colocaria elas num nível de diferencial. Então a gente sempre se esforçou muito para que elas estudassem no 7 de setembro, onde foi um colégio que eu estudei, onde foi um colégio que a Raquel estudou. Então, lá em casa todo mundo é setembrino. Então, a gente sempre teve esse cuidado para que elas tivessem uma educação de qualidade, né? E graças a Deus, né, a gente não se arrepende disso. Mas aonde eu quero chegar com essa historinha familiar? Quero chegar que isso também não é de graça. Por quê? Porque assim como foi dado uma educação de qualidade, elas precisam também retribuir algo com qualidade. Vocês concordam comigo, meus amados? É claro. Nada é dado, gente, apenas por dar, tá? Essa história de, dá. Cuidado, gente. Né? Tem muita gente que não usa a Bíblia, né? Mas, pastor, é melhor dar do que receber. Você precisa olhar o contexto, tá? Olha o contexto bíblico para você não falar besteira. Né? Mas, pastor, está na Bíblia. Você leu o contexto inteiro, né? Mas o que a gente precisa entender? Que essa prestação de contas, queridos, ela é interessante, ela é importante. Por quê? Porque quando a gente está ali, queridos, avaliando, quando a gente está ali cobrando, quando a gente está ali, sabe, se cercando, para que o resultado realmente chegue até onde foi olhado, onde foi almejado, gente, isso é incrível. Ninguém chega a limites extraordinários sozinhos. Apesar de um corredor, por exemplo, Usain Bolt, né, que é o cara, quando a gente fala em corrida, para ele chegar lá, não foi só ele correr na doida. Tem alguém marcando o cronômetro para ele. O cronômetro é cobrança, meu amigo. O cronômetro é ver os limites, até onde aquele cara vai. Por quê? Porque tem um cara que diz, ei, tu precisa de 1 milésimo a mais para chegar no teu recorde. Né? Ou seja, é uma cobrança.
E assim, queridos, como um bom pai cobra dos filhos, Deus vai cobrar de você, sim, tudo aquilo que Ele tem te dado. É interessante, queridos, mas graças a Deus aqui, onde nós estamos, aqui não tem ninguém com defeito genético. Todo mundo enxerga, todo mundo ouve, todo mundo tem braços sadios, pernas sadias, né? Um coração que bate aí, né? Né? E o que você está fazendo de tudo isso aí, querido? Dessa saúde que Deus lhe deu, dessa vida que Deus lhe deu. Você precisa olhar para dentro de si mesmo e se confrontar e olhar, meu Deus, será que eu só estou plantando para mim? Ou será que eu posso compartilhar? Ou será que eu posso abençoar alguém de alguma maneira? Né? Hoje à tarde, às 15 horas, a gente estava ali com o pessoal do discipulado, já planejando ali a formatura, né, o batismo. Né? Então, você pode perceber que toda segunda-feira tinha gente que chegava do trabalho, já ia imediatamente ali ensinar. Maélia fez isso, Raquel fez isso, eu fiz isso, Rogério fez isso. Né? Muitos poderiam olhar assim, não, eu sou ocupado demais, né? Não dá não, né? Trabalho, não sei o quê. Né? Tinha muita gente que poderia estar fazendo isso. A Rose, né? Fazendo faculdade, mas lá na aula, né, Rose? Então, a gente pode procurar 1001 desculpas, queridos. Mas a verdade é que Deus vai olhar para a gente e vai falar para você, epa, se eu te dei o resultado que precisava estar aqui, era o ok. Vamos ver na Bíblia essa cobrança? Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 25. Esse aqui é um clássico, gente. Não tem como falar de mordomia sem falar de que parábola, gente? Hein? Quem é afiado de Bíblia aí? Hã? Parábola dos talentos. Né? Não tem como não falar de mordomia sem falar da parábola dos talentos. Então, Mateus capítulo 25, no versículo 14, a gente tem um enredo aqui trazido por Jesus, tá? De 3 personagens, ao qual um recebeu 5 talentos, um outro recebeu 2 talentos e um outro recebeu 1 talento. O que eu amo nesse enredo, nessa historinha, é que ele começa o enredo falando que esse senhor, ele tinha muitos bens e ele deu para cada um, né, o que veio na cabeça dele? Não. Ele deu para cada um segundo a capacidade de cada um. E, gente, você já parou para perceber que muitas vezes você olha para dentro da sua vida e fala assim, meu Deus, eu não vou suportar isso, eu não vou aguentar aquilo. Mas se você se esforçar um pouquinho, você consegue? Você já parou para perceber isso? Ah, mas eu não consigo. Consegue. Porque se está na tua mão é para você bater no peito, querido, né? Amortecer aqui e meter o golaço. Se Deus mandou, meu amigo, pode ir. Por quê? Porque você consegue. Não há nada na sua vida que venha até você que você não possa vencer, que você não possa suportar. O interessante aqui é que isso se tornou uma coisa maravilhosa, porque aquele que tinha 5, naquele momento ele tinha capacidade para 5 e ele multiplicou, ou seja, ele duplicou e agora ele passou até quantos? 10. Olha só que cabra macho, né? De 5 ele puxou para 10, ou seja, ele multiplicou. Deus quer que você multiplique na sua vida. Deus quer que você tenha bênçãos sem medidas, ó, recalcada, sabe, sacudida, porção mesmo abençoada do Senhor. Mas, pastor, não vejo nada na minha frente. Mas Deus está falando que é o impossível dele. Você precisa confiar, seja responsável. Deus vai cobrar de você, mas essa cobrança é boa, esse puxão de orelha é bom. Deus vai falar o teu coração. Mas o importante é que você olhe para Deus e fale assim, Senhor, tá, tu está me cobrando, beleza, mas eu preciso fazer a minha parte. Você vai fazer a sua parte. Você vai remover a pedra. E você vai ver que o Senhor vai operar o milagre. Bacana. É que aquele cara tinha 2. O segundo personagem. E o bacana é que ele conseguiu o mesmo feito. Ele foi para 4. Mas, pastor, deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Ele tinha menos do que o outro. Sim, mas em percentual ele tinha o mesmo crescimento. Ele duplicou como o primeiro duplicou. Ele teve o mesmo poder de crescimento do que o outro. Saiu daquela quantia menor para multiplicação.
Mas olha só que interessante. O último, ele colocou uma desculpa na sua mente. Ele colocou uma desculpa na sua cabeça. Não, o meu senhor é brabo, né? Ele, rapaz, o cabo é meio nojento. Quando ele chegar, ele vai querer o que é dele. Pô, sabe uma coisa? Eu vou enterrar aqui o meu negócio. Gente, um talento você pode achar que era pouca coisa, mas não era. Um talento era o que uma pessoa geralmente conquistava a vida toda trabalhando. E ele tinha muito dinheiro na sua mão. Ele tinha um talento, mas ele poderia ganhar 1,5, não podia? Ele não podia ganhar 2 talentos, ou seja, mais um. Podia. Ah, pastor, 1 talento, 3. Ele podia. Porque o que viesse a mais era o quê? Lucro. O que viesse um pouco mais era lucro. Mas caia na besteira de fazer como os nossos avós, né? Pegue o seu salário, né, tão suado de um mês, opa, meus 1.000 e poucos reais, e bote debaixo do colchão aí para você ver daqui a 5 anos, para ver se esses R$1.000 é a mesma coisa. Contadora, é a mesma coisa? Não é. Porque a gente tem inflação, porque a gente tem tantos juros aí que comem, né, o dinheiro da gente, tá? E se você deixar esse dinheiro debaixo do colchão, ele não vai render. E aonde eu estou falando isso para você? A gente está falando aqui de maneira, né, financeira. Mas vamos trazer para a nossa vida. Gente, bonitão, bonitona do Senhor, né? Raquel, você está com quantos anos agora? Perguntar isso para uma mulher é um problema, né? ela quer deixar num ponto de interrogação. Irmão Ricardo, vou perguntar para um homem, né? Que homem não tem esse negócio. Irmão Ricardo, você tem quantos anos agora, irmão Ricardo? 51, né? Samuel, você tem quantos anos, Samuel? 29, tão bonitão, olha, flor da idade, né? Eu estou com 30, vou fazer 39 agora em agosto. Mas aonde eu quero chegar com isso? Tá, estou com 39, Samuel com 29, Ricardo com 51. Vamos lá, vamos esquecer da vida, né? Vamos fazer tudo que a gente quer, né? Vamos endoidar o cabeção. Passou-se 5 anos, fizemos o que deu na telha, tá? 5 anos se passaram. O irmão Ricardo vai ter 51? Vai ter 56. Samuelzão vai ter os 29? Não, né? Ele vai ter lá os seus 34. E eu, né, já passei dos 40, né? Estou lá nos meus 44. Endoidei o cabeção, fiz o que eu queria, né? Fiz tudo. Não neguei nada ao meu coração. E o que é que eu ganhei nesse tempo? Meu irmão, eu não ganhei nada. Só perdi, não. Nem experiência, Samuel. Por incrível que pareça, a gente brinca, né? Não, ganhou experiência para a próxima. Não, porque tem coisas que não voltam atrás. Dinheiro você perde, mas dinheiro você ganha. E tempo você não ganha nunca mais. Amanhã você perdeu o tempo. Por quê? Porque tempo é uma coisa que é esgotável. Tempo não volta. E você precisa entender uma coisa em nome de Jesus. Xereba, canta, ramanam decova. Que Deus está olhando para o teu tempo como se fosse, né, uma ampulheta. Uma ampulheta é aquele relógio antigo, né, que vai escorrendo como areia. E Deus está olhando para o teu tempo e está falando, filho amado, filha amada, eu estou vendo o tempo cair, eu estou vendo o tempo passar, eu estou vendo os planos de Deus na tua vida, né, ir empurrá-lo abaixo, não por causa da minha vontade, mas por causa da sua inércia, por causa do seu marasmo. E isso, queridos, quem precisa fazer é a gente. Você pode ver que Lázaro estava morto lá dentro daquele lugar, mas a pedra foi removida, foi por gente viva. Então, enquanto você estiver vivo, meu irmão, a pedra é você que tem que arrancar, que Deus vai operar o milagre na tua vida. Aleluia! Quando você estiver vivo, meu irmão, você tem que tirar as pedras. Deus vai operar na tua vida. Mas você precisa tirar as pedras. E o milagre, o que é para Deus fazer, que ninguém pode fazer, é com Ele. O que a gente pode fazer é com a gente. Então, finalizando aqui o princípio da prestação de contas, né? Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. Eu poderia hoje, não vou mentir para você, eu poderia hoje com a minha família falar assim, olha, gente, a gente já passou 12 anos lá no Curió, olha, eu estou cansado da obra, hoje a gente está chegando aos 40, eu quero viver minha vida com a Raquel, né? As meninas já estão casando, estão indo, quero charlar com a Raquel. Eu poderia olhar para ela e dizer isso, mas eu não estaria fazendo a vontade de Deus para a minha vida. Não estaria. Eu não estaria sendo responsável com o que Deus planejou para mim.
E eu não vou mentir para vocês, o prazer de ministrar, o prazer de fazer as coisas para Deus, sabe? A honra de fazer tudo isso, gente, é algo muito gostoso. Eu tenho prazer nisso. Mas por quê? Porque a responsabilidade do Senhor sobre a minha vida, ela não é um fardo, ela é prazerosa, ela é gostosa, sabe? Por quê? Porque a gente tem algo parecido com o que Davi tinha, né? Por exemplo, para muitos, vir à igreja é um fardo. Não, ir para a igreja, eu poderia estar em casa assistindo Netflix, né? Não podia estar lá em casa, né, no computador. Né? Gente, aqui entre nós, para você que está nesse nível, é um fardo. Mas para aqueles que são adoradores, para aqueles que são realmente, né, olha, responsáveis para com o Senhor, e essa responsabilidade prazerosa, gostosa, olha, não vê essa cobrança como um mal, vê isso aqui como um cuidado. Eu olho para a Raquel, né, muitas vezes eu dou um puxão na orelha dela, porque, por exemplo, ela anda comendo pouco, né, e esse puxão de orelha que às vezes eu dou nela, não é por mal dela, é porque eu a amo, que eu preciso cuidar dela, porque, né, ela precisa viver um pouco mais para mim, né, e eu para ela. Né? Então, às vezes, eu dou um puxão, como eu já dei um puxão de orelha nela hoje. Né? Às vezes, do nada, eu olho assim, eu controlo o nível de água lá de casa, viu, gente? Como é, pastor, eu controlo, porque, às vezes, eu tenho que botar água, né, para todo mundo beber, que senão o pessoal não bebe. E, às vezes, eu brinco com elas, ó, o negócio é o seguinte, gente, se vocês não cuidar do rim de vocês, quando chegar na época, eu não dou o meu. Aí a Bianca até brinca, né? Mas, papai, esse é meu pai, é compatível. Sim, mas se você não cuidou do seu, você não vai cuidar do meu. Eu brinco com elas nesse quesito, né? Então, às vezes, eu pego o copão d'água e saio empurrando nelas, né? E eu faço isso por quê? Porque eu detesto? Não, gente, isso é cuidado. E Deus está olhando para você nessa noite. Cobrança, pastor, é cuidado? É lógico que é cuidado. Eu já falei isso no Curió antes. Nunca falei aqui, mas vou falar pela primeira vez. Fizeram uma pesquisa no Fantástico, isso foi há 3 anos atrás. E pegaram aqueles pais que criavam os filhos à la vontade, ou seja, na doida, e pegaram os pais que eram mais rígidos com os seus filhos, né, que cobravam tarefa, né, que cobravam atividades de casa, e fizeram uma pesquisa. No final dessa pesquisa, aconteceu uma coisa muito interessante. Aqueles pais que criavam os filhos à vontade, eles tiveram uma triste surpresa. O Fantástico, né, mostrou que os filhos falaram para os psicólogos que eles se sentiam detestados pelos seus pais, que eles achavam que os pais não amavam eles, que os pais, sabe, não queriam eles, que queriam se livrar deles. Olha só que coisa terrível, né? E foi um susto. Uma mãe, inclusive, chegou para a criança e falou assim, mas meu filho, essa foi a criação que eu imaginei lhe dar, né? Porque eu achava que ia ser legal para você. Aí a criança olhou para ela, um lourinho olhou para ela e falou assim, mãe, eu te detesto. Olha só. Mas tudo por quê? Porque não teve cobrança, porque não teve aquele cuidado. Já os filhos que tinham a cobrança, olharam para os psicólogos e falaram, não, eu tenho certeza que o meu pai me ama, tenho certeza que a minha mãe me ama. E eu vou falar uma coisa para você. Deus está te cobrando? Quem aqui se sentiu um pouco cobrado nessa noite de Deus? Fale a verdade, levante a mão assim em nome de Jesus. Eu não vou mentir que quando eu fiz essa pregação, eu me senti cobrado, não vou mentir para você. Mas fale a verdade. Você se sente amado por Deus? Oh, glória. É por isso. Ele te cobra porque Ele te ama. A palavra de Deus nos fala, meus amados, lá em Provérbios, que o bom pai corrige o filho. Por quê? Ama. E Deus vai nos corrigir, sim. Muitas vezes Ele vai puxar a gente pelas orelhas, né? Isso não vai ser muito gostoso, não. Mas essa correção é porque Ele te ama. É porque Ele quer te ver, querido, na bênção. Ele quer te ver feliz. Ele não quer te ver cabisbaixo, chorando, migando pelos lados, né, vivendo uma vida na doida. Não, Ele quer te ver feliz. Aleluia. Glória a Deus, né? Qual o aprendizado, tá, queridos, do princípio, tá, da cobrança? Gente, sintetizando isso, tá? Deus confiou tudo para a gente. Por que Ele confiou tudo? Porque Ele nos deu autoridade sobre tudo. O interessante é que quando Deus criou a terra, meus amados, Deus não fez o homem como um empregadinho qualquer. Deus colocou a gente como um administrador. Tanto é que Ele fez tudo, né? Mas o homem que olhou para o boi e falou assim, rapaz, esse bicho é meio feioso, tem um chifre, né? Tem cara de boi. Então eu vou botar o nome dele de boi. Né? Vou botar o nome dele de boi. E assim foi, né? Ele olhou para o peixe com aqueles beição, né? Rapaz, esse beiço aqui é meio esquisito, né? Mas
eu vou botar o nome desse trem aqui de peixe, né? E botou, tá? Então, Deus, ele deu a autoridade para a gente governar a terra. Mas a gente precisa lembrar sempre que ele deu autoridade. Mas quem é o dono? É Deus, né? E aí, olha só, queridos, ele nos deu essa autoridade, tá? Mas, a gente não pode governar como a gente bem entender. Não pode. Justamente porque a gente não pode, ele nos cobra. Porque a governança de tudo aquilo, tá, que está nas nossas mãos, ela precisa seguir qual parâmetro? O meu? Não. Precisa seguir os parâmetros de Deus. Aí sim, quando você segue os parâmetros de Deus, com a tua vida, com as tuas finanças, com a tua família, com a tua casa, com tudo, você vai perceber, querido, que tudo vai andar na bênção. Mas por quê? Porque está parametrizado por Deus. Tá, no jeito. Amém, queridos? Glória a Deus. Está todo mundo entendendo? Finalizando, tá? O último princípio. E que princípio é esse? É o princípio que todo mundo gosta, gente. Venha, né? Receba, né? Esse é o princípio que todo mundo gosta. E esse é o princípio, geralmente, queridos, que as pessoas mais olham, que mais percebem. Por quê? Porque é quando chega o lucro, quando chega aqui o ganho. Mas as pessoas têm um terrível problema. E nós vamos quebrar o primeiro tabu aqui. Pastor, o primeiro tabu não foi quebrado. Não, vamos quebrar o primeiro tabu aqui. Por quê? Porque as pessoas geralmente olham só quando você está lá em cima. Mas não sabem o que você percorreu para chegar até lá. Tem até uma música do mundo que fala assim, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar. Tu sabe, né, bichão? Né? Aí tu fala assim, tu também sabe, né, pastor? Mas essa letra é uma coisa interessante. Ela fala uma verdade. O pessoal só olha você lá. Sortudo. Sortudo coisa nenhuma, meu irmão. Suor, neguinho, né? Ralou peito, né? Então, a gente não entende muitas vezes o lá. Mas, meu irmão, teve esforço, teve luta, teve confronto consigo mesmo, tá? Então, para a gente chegar aqui nesse princípio, a gente precisa entender que Deus é o dono de tudo. Lembra do princípio da propriedade? A gente precisa entender que a gente precisa exercer as nossas responsabilidades, tá? Nenhum atleta chega até o seu nível máximo, ou seja, né, um Ironman da vida, se ele não tiver a sua responsabilidade, se ele não tiver uma alimentação balanceada, se ele não tiver cuidados aeróbicos, né, exercícios, ele tem que ter muito compromisso para chegar naquele nível. E meu neguinho, minha neguinha, a gente também, né? A gente também. Deus está falando para você, você vai ter bênção? Tem, mas você precisa se comprometer com Deus. Você precisa se comprometer, inclusive, consigo mesmo. Olha, gente, vou falar uma verdade muito verdadeira. Ninguém consegue se comprometer com Deus se primeiramente não estiver comprometido consigo mesmo. Sabia disso? Não dá. Ou você consegue uma aliança com Deus, né, olhando para si e falando assim, rapaz, eu quero tudo de Deus e tenho certeza que Deus quer tudo de mim. Mas eu também preciso me comprometer comigo mesmo. Preciso vencer, né, os meus instintos maus, né? Preciso. Então, para chegar aqui na recompensa, queridos, que é a parte mais gostosa, né, a gente vai olhar aqui e entender, né, que nós somos mordomos fiéis, né, que fazemos a vontade do nosso Deus, tá? E que todos esses recursos que Ele nos deu, todas essas oportunidades que Ele nos deu, né, estão diante das nossas mãos. Mas diante das nossas mãos para quê? Para nós sermos galardoados. Olha só que coisa interessante. Pastor, como é que eu vou ser galardoado se o trem lá não é meu? Você não disse que o trem lá é do Senhor, tudo não é dele? É. Mas perceba bem, enquanto José estava lá como governador do Egito, ele estava lá por causa dele ou por causa de Deus? Por causa de Deus. Mas, mesmo Deus dando tudo aquilo, quem usufruía diretamente? José, gente. Né? Ou aquele vinho gostoso que vinha lá no Egito, né? Era Deus que tomava? Era José. Ou aquele trigo diferenciado que vinha, era Deus que comia? Não, era José. Tá? José, gente, não tomava banho em qualquer lugar, né? O pessoal botava umas pétalas de rosa, né?
umas coisas aromáticas, né? Era, pastor? Eu imagino aqui. Onde é que está isso na Bíblia, né? Está lá em São Joel, né? Versículo 1, versículo 7. Né? Então, gente, a gente precisa entender que quem usufrui da bênção é a gente que ralou, é a gente que suou. E Deus deu a oportunidade, a gente foi lá e abraçou. Quero finalizar essa noite dizendo para você, Deus está dando oportunidades para cada um de nós. Deus falou uma coisa muito interessante, eu acho incrível como Deus ele descreve o ano, sempre em dezembro para a gente. Deus falou uma coisa interessantíssima, esse ano ia ser, meu irmão, dureza. Esse ano ia ser difícil. Mas ele disse uma coisa tão interessante, ele falou assim, mesmo com toda a dificuldade, que ia ser maior do que a do ano passado, eu vou dar vitória para aqueles que forem fiéis. Olha só que coisa interessante. Né? Talvez entre o ano com o rabinho entre as pernas, mas vai sair no final do ano pulando de alegria. Foi isso que Deus falou. Por quê? Porque, meu querido, a gente precisa entender que nós somos mordomos do Senhor. Deus está nos dando coisas maravilhosas. Para quê? Para que a gente olhe para Ele e fale, Senhor, que se cumpra em mim a Tua vontade. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero. Pastor, não sou fiel agora, mas pode ser. Pastor, não estou tendo condição, mas pode ser. O que você precisa entender é que tudo depende da nossa postura para com Deus. Tudo depende da nossa postura com Deus. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele era pagão, ele era um mentiroso, né? Comerciante, viu? Comerciante daquela época, viu? Principalmente, ele só ganhava se ele enrolasse bem a pessoa, né? Que ele não tinha preço nas roupas não, viu, gente? Ele olhava assim para a cara da Raquel, né? E essa aqui tem cara de muquirana, vou cobrar 5. Mas ele olhava assim para a Bianca, né? Que a Bianca já é meia barbizinha, né? Rapaz, essa aqui não é muquirana não, vou cobrar 15 dela aqui, né? Por quê? Que tinha preço nas coisas não, gente. Era comerciante, né? Você sabe como é comerciante, né? Não tem preço, meu irmão. Ele olha para a cara assim, rapaz, essa aqui dá para arrochar. Aí tome. Abraão era esse cara. Mas o interessante, sabe o que é que acontece? Ele sai de lá, vai caminhando, vai se aproximando de Deus e a postura dele vai mudando. Por quê? Porque a presença de Deus vai começando a anular o velho homem e um novo Abraão vai aparecendo, né? Tanto é que ele era Abrão, né? E agora ele se torna Abraão, pai de multidões. Quem é pai, inclusive de uma multidão, tem uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Qual é a nossa maior responsabilidade hoje? É de nós olharmos para a nossa vida e falar assim, Senhor, não estou afim de passar os meus dias olhando para o tempo, vendo a minha vida gastar. Senhor, eu quero investir a minha vida. Gente, não há coisa melhor do que você investir. Vamos falar de finança? Vamos. Por que eu trouxe esse tema como primeiro? Porque você não consegue ir para nenhuma condição que vai vir se você não entender que tudo vem dele e tudo volta para... Por isso. E aí, querido, isso vem algo comigo, algo com você, algo conosco. Que a gente precisa olhar diante de Deus e falar, Senhor, é essa responsabilidade que tu quer, Senhor, de eu investir a minha vida, de eu entregar verdadeiramente ela, não só por palavra, mas, Senhor, a minha vida inteira no teu altar, como Isaac estava lá. Porque Isaac, queridão, ele poderia ter corrido. Um garotão de 15 anos não vai correr de um velho, que loucura. Ele podia ter corrido. Ele não sabia o que estava rolando lá, mas ele compreendia que tinha uma coisa espiritual acontecendo. E o garoto não é besta. O garoto foi ensinado desde pequeno na presença. Falou, rapaz, eu sinto uma presença aqui. E está forte. Mas meu pai está me abarrando aqui. Mas aí, eu vou ver que negócio é esse aqui. Né? Estou preso aqui, mas eu estou sentindo a presença. Interessante, querido. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente se compromete com algo, a gente pensa que está amarrado a algo. Eu, quando fiz o meu primeiro investimento, foi um CDB, não foi, Raquel? Quando eu fiz o meu primeiro investimento, Rose, foi um CDB. Nunca mais eu quero na minha vida, Rose. Nunca mais. Nunca mais. O dinheiro está preso até hoje lá. Mas, na época, eu não conhecia muito bem investimento. Mas, eu não vou mentir. O meu investimento, sabe qual era? Era, vamos sair para comer. Era o meu investimento.
né? Eu vivia em restaurante. Vamos sair para comer, vamos sair para festejar, vamos viajar. Era o meu investimento, né? Era sempre isso, né? E que, na verdade, não era investimento, era torração de dinheiro, né? Porque não era algo planejado, não era algo calculado. Então, o que é que acontecia? A gente sempre ficava na beirada do abismo, né? Mas o meu primeiro investimento foi um CDB. E por que eu falei desse CDB? Porque quando eu investi pela primeira vez, eu não tinha muito conhecimento, então eu deixei o dinheiro lá parado. Esse dinheiro tem que ficar 5 anos lá parado, tá? E o banco vai investir com ele o que eu não sabia fazer. Olha só que coisa interessante. Com o conhecimento que eu tenho hoje de investimento, eu jamais deixaria num CDB da vida. Jamais. Por quê? Porque ao invés do banco investir com o meu dinheiro, quem é que vai investir? Eu. Concordam, gente? É um exemplo da minha vida, mas vai ser um exemplo para a sua vida. Às vezes a gente faz como o pastor Joel fez. A gente delega para alguém investir por a gente. A gente quer que alguém faça a gente feliz. A gente quer que alguém, né, tome conta das coisas da gente. A gente delega coisas que às vezes são indelegáveis. Ser feliz é uma responsabilidade sua. Ser uma pessoa que tem conexão com Deus é responsabilidade do pastor. Eu fazer um culto, né, para todo mundo sentir a presença. Responsabilidade sua. Culto individual. Gente, para acabar essa palavra, para a gente sair daqui mestre em mordomia, Deus está falando para a gente, Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. E Ele quer abençoar você. Agora, o que é que você precisa fazer? Você precisa estender a sua mão, né? Pegar na árvore da vida mesmo, se apropriar dela e falar, Senhor, talvez eu não estivesse aqui com o nome no livro da vida. Mas, Senhor, hoje eu não quero conversa mais não. Com nada que vai me tirar da tua presença, que nada que vai afastar a tua bênção, que nada que vai tirar de mim a tua prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo só de dinheiro. Eu falo de tudo, querido. Eu falo de saúde, eu falo de família abençoada, eu falo de trabalho abençoado, eu falo de uma mentalidade diferente na tua vida, falo de uma revolução. E quando eu falo disso, querido, você olha para ele e fala, Senhor, eu sei que eu pinotei, eu sei que eu fiz igual o pastor Joel disse, eu passei 5 anos rodando a bolsinha por aí. Mas, Senhor, eu não quero mais perder tempo. Eu quero que a partir de hoje, Senhor, a minha vida dê uma mudança. E eu quero me comprometer com essa mudança. Isso é com você, querido. Isso é comigo. Isso é cada um de nós que tem que fazer diante da presença do Senhor. Mas isso só acontece quando a gente olha, fala com sinceridade e a gente toma a coragem de puxar a responsabilidade para a gente. Quando a gente puxa a responsabilidade para a gente é o delegado do time. Como é, pastor? A gente é o delegado no time. Porque o delegado do time, se alguém faz um gol na gente, o cara vai lá, ele pega a bola do gol, mas ele saca a bola debaixo do braço e bota lá no meio do campo e fala assim, ó, eu vou puxar a orelha de todo mundo no final do jogo, se esse gol não sair lá do outro lado. Ou seja, ele puxa a responsabilidade, ele motiva, né, o time. E ele vai lá e dá aquela cobrança, ele dá aquele puxão, né? O velho Dunga da vida. Pois é, querido. A gente precisa ser esse cara. Porque quando a gente é esse cara, você vai ver que você vai conseguir fazer isso com a sua vida e você vai conseguir mudar a vida de muita gente, né? Eu dou graças a Deus. Eu já perdi a conta de quantas vidas a gente já tocou. E quantas vidas, não por causa de mim, não por causa da gente, mas por causa de Deus. Deus conseguiu operar, Deus conseguiu fazer muitas coisas. Mas por quê? Porque eu me predispus a ser um canal. Eu quero olhar para você nessa noite. Eu quero desafiar você nessa noite. Por quê? Porque em nome de Jesus você também vai ser um canal. Pessoas vão chegar até você, você vai dar o seu testemunho, como eu dou o meu testemunho, eu e a Raquel, nós damos o nosso testemunho, e pessoas são acrescentadas. Mas por quê? Porque é um testemunho verdadeiro, não é um testemunho forjado, é um testemunho de vida, sabe? Que foi colocado no altar do Senhor e deu certo. A sua não vai ser diferente. Vai dar certo, já deu certo, em nome de Jesus. Quero pedir para todos ficarem de pé. Quero orar com você. Esse é só o primeiro, queridos. Quinta-feira tem outro, né? E vai ser bênção, amém? Deus falou com você em alguma área aqui, ou na propriedade, ou na responsabilidade, né? Ou na cobrança,
né? Ou até no galardão, né? Tem gente que está esperando a hora de receber. Amém, glória a Deus. Mas se está esperando o teu tempo, querido, ele vai chegar para a honra e a glória do nome de Jesus. Pai querido, Senhor meu Deus, Senhor, eu quero te agradecer por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Quero te agradecer, meu Pai, por nós estamos aqui, Senhor, nesse lugar que é tão pequenininho, mas, Senhor, envolvido pela tua glória. Pai, ó Deus, fica conosco, Pai, nos abençoa. Meu Pai, eu quero te pedir, meu Pai, por aqueles que estão nos assistindo ali pelo Facebook. Pai, por nós que estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, meu Pai, aqui presencialmente. Pai, toca no nosso coração. Pai, nós queremos sim ser mordomos fiéis. Nós queremos administrar, Senhor, tudo aquilo que tu colocar na nossa mão com dignidade, com honra. Porque eu creio, meu Pai, que tu vai mover o nosso coração e que tu vai trabalhar, Senhor, de uma maneira profunda, real, sincera e poderosa na nossa vida. Pai, abençoa-nos, meu Pai, nos fortalece, enche-nos demais de Ti, porque nós queremos sim um compromisso sincero, íntegro contigo. Pai, abençoa-nos, meu Pai. Pai, abençoa-nos de maneira poderosa, porque eu creio na tua bênção. Obrigado, Senhor, por o Samuelzinho estar aqui com a gente, Senhor. Pai, tu sabes o quanto nós amamos o teu filho. Pai, ele sabe disso. E, meu Pai, nós nos sentimos felizes por ele estar aqui, Senhor. Pai, abençoa cada um. Pai, o Ricardo, Pai, a irmã Rose, Pai, a Raquel, a Bianca, a Beatriz, a mim que falo contigo. Cada um que está ali ligado, Senhor, recebendo também da sua porção e que vai receber. Porque, Senhor, eu tenho certeza que tu tens grandes coisas a fazer nesse lugar, através de cada um de nós. Pai, muito obrigado. É isso que eu te peço e já te agradeço. E quem em nome de Jesus vai receber mais e mais, vai dar uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. É bem forte, é bem forte, é bem forte, é para Ele. Aleluia. Glória a Deus, né? Gente, tenho certeza que Deus vai tocar em algum ponto no teu coração. E o mais importante, que a gente pode estar aqui na quinta-feira que vem, para receber mais e mais de Deus. Amém? Quero pedir para você ficar aí sentadinho, rapidinho. Nós vamos abençoar a obra do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, tá? Quero convidar o irmão Ricardo mais uma vez para ele abençoar a obra do Senhor, tá? Para ele abençoar cada centavo que for colocado aqui com fé, né? E a gente crê que muito mais o Senhor tem para mim e para você, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente quer falar para você, enquanto o meu Ricardo está vindo, né? Domingo, às 19 horas, às 18 horas, nós temos culto de celebração. Aliás, culto de Santa Ceia, né? Primeiro culto do mês. E no sábado, meio-dia, eu vou estar aqui, orando com você, para a gente, né, se conectar ainda mais com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai, Senhor. Não vou me deixar vencer pelo inimigo, vou lutar, vou conquistar, eu sei Deus é comigo, mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza, sou armado, fui treinado pelo meu Senhor, minha armadura é a palavra e o meu louvor vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, vai trazer alegria ao coração, o louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos, vou louvar e verei milagres, vou louvar e prisões se abrem, vou louvar, já estou vendo algo acontecer, vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, ouvir e adore, até Deus responder, o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder,
louve e adore, até Deus responder. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres, vou louvar e prisões se abrem. Vou louvar, já estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. Louve, 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 louve e louve, 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 louve e louve, 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 louve ao Rei. Louve, 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 louve até Deus responder. Glória a Deus, aleluia. O culto abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Se você sentiu aí que você tem que entregar tudo nas mãos de Deus, não tenha medo. Não tenha medo, porque hoje eu creio e acredito que Deus vai começar uma nova história na tua vida. Deus vai começar a mover aquilo que você não tem condição de fazer. Deus vai fazer por você. Porque assim como Ele fez na vida de José, Ele vai fazer na sua. E eu creio que Ele vai fazer na minha. Vamos acreditar e confiar. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai te dar a vitória. Acredite e confia que hoje Deus tocou no teu coração, Deus tocou na tua mente para que você venha progredir, para que você venha se levantar. O papai está te dando a mão para te levantar e muitos veem a glória dele na tua vida. Acredite e confia nesta palavra que você ouviu hoje, porque o teu testemunho é grande. Eu acredito e confio no poder de Deus que é na tua vida, assim como é na minha. E louvado seja o nome do Senhor, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Diminua que Ele vai crescer, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite abençoada que Tu nos deu. Te agradecemos, Senhor, porque até esse momento Tu vem nos sustentando, fazendo de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós venhamos mais diminuir, que Tu venha crescer, meu Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que toda a honra e toda a glória é para Ti. Sabemos que não somos nada, mas sabemos, Senhor, que Tu é tudo na nossa vida. Que nós venhamos se prontificar em Te adorar em espírito e em verdade. Porque eu sei, Senhor, que o Teu mover está sobre cada um daqueles que acreditam
acredita e confia no teu poder. Nos alevanta nesta noite. Faz, Senhor, nós caminhar no teu caminho, porque só tu é o caminho, só tu é a verdade, só tu é a vida. Te agradecemos, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, pela qual, Senhor, está sendo colocaram aqui, meu Pai, para a tua obra, para fazer, Senhor, aquilo, Senhor, que a tua obra necessita, Senhor. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor, se prontificando em adorar o teu santo nome em dinheiro, mas sim em espírito, meu Pai, que nós venhamos nos entregar de coração, Senhor, na tua presença. Esse, Senhor, é o maior sacrifício que tu deseja de cada um de nós. Então que eu e que você que esteja assistindo, venha se prontificar em adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu creio e acredito no mover de Deus que é na minha e na tua vida, porque Deus nos escolheu para nós ser cabeça, e eu creio que onde nós estiver, nós vamos ser boca de profeta, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Gente que tem fé vai receber, né? Estenda a sua mão assim em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que o sangue de Jesus que verteu naquela cruz e que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo aquele que crê. E nós que fazemos parte da igreja, né? Da igreja que vai para o céu. Eu creio nisso, né? Nós vamos dizer com muita fé. Amém, né? Amém. Sábado, a gente vai estar aqui meio-dia orando ao Senhor, tá? Domingo, às 18 horas, a gente vai estar juntinho aqui, celebrando o Senhor no culto, né, de Santa Ceia, e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, amém, amém.